Olá, eu sou a Vanessa Pedrosa e hoje nós retomamos o nosso podcast Comunica Mais. E eu trouxe aqui comigo uma pessoa muito especial, que é a Cris Matsuyama. A Cris é chefe de redação da Record, do jornalismo da Record. Ela trabalha com produtos especiais e faz a cobertura do Oscar. E como a gente está na beira da entrega dos resultados da premiação do Oscar, ela está aqui para a gente discutir sobre isso, sobre esse assunto que tanto nos interessa. Muito obrigada pelo convite, sim. É uma corrida que ao longo dos últimos anos ela foi mudando muito, então vale a pena com certeza a gente falar como é que funciona a comunicação para ganhar esse prêmio. Até porque a gente, nesse momento, tem até um filme brasileiro concorrendo. Mais uma vez nós temos um filme brasileiro concorrendo. Ela vai saber todos os números aqui, vai trazer pra gente. Mas o quanto interfere essa divulgação? Como é que funciona, Cris, para a decisão? Conta pra gente como é que funciona a divulgação, a comunicação de todo mundo nesse momento do Oscar. Bom, é isso mesmo. O filme O Agente Secreto, do diretor Kleber Mendonça Filho, está indicado a 4 prêmios no Oscar. Melhor filme, que é assim, um super mérito, está na categoria principal, onde nós temos 10 indicados, concorrendo com filmes americanos, com um filme norueguês chamado Valor Sentimental. Melhor filme internacional, que é a categoria que o Brasil ganhou o ano passado, com Ainda Estou Aqui, do Walter Salles. Melhor ator, o nosso Wagner Moura. E melhor escalação de elenco, melhor direção de elenco. Então, são 4 categorias. A partir daí, começa uma grande campanha de divulgação para que esse filme seja visto, seja falado. Hoje, os jurados do Oscar, eles têm obrigação de assistir todos os filmes, mas, assim, é uma obrigação que eles precisam preencher um formulário, precisam ter acesso a um servidor, assistir os filmes do servidor do Oscar, mas muito facilmente pode passar batido alguma coisa, não prestam tanta atenção numa obra. Então, de certa forma, o que eles chamam de campanha do Oscar precisa ser muito bem feita. Você precisa comunicar muito bem o que é essa obra, o assunto dela, o que ela defende, qual é o formato, por que ela se destaca, por que ela é diferente de tudo que está aí na corrida. E eu acho que o Agente Secreto tem feito um excelente trabalho e tem colocado na linha de frente o nosso astro, o Wagner Moura. Ele é um ator que já mora nos Estados Unidos, que fala um ótimo inglês, então ele está muito enturmado, tem participado de talk shows, tem falado sobre o Brasil, tem falado até mesmo das posições políticas dele, mas assim, muito equilibrado, muito sensato, foi muito bem. A nossa Fernanda Torres, no ano passado, também fez uma belíssima campanha para o Oscar, não tinha como, né? O conjunto dela com a mãe dela, Fernanda Montenegro, é muito forte. Tem uma imagem de credibilidade muito bonita, muito emocionante, que está no filme, e elas trouxeram isso para a campanha também. Uma coisa que me chamou muito a atenção é que a Fernanda Torres sempre procurava usar figurinos sóbrios, figurinos escuros, pretos, que remetessem ao respeito que ela tinha à personagem que ela estava interpretando, que era a Eunice Paiva, né? A Eunice Paiva, que é essa mulher que lutou tanto para conseguir mostrar o que tinha acontecido com o marido dela. Essa é a grande história do Ainda Estou Aqui, o heroísmo dessa mulher, de certa forma, que poderia ser apagado pela história e que a Fernanda vai trazer com tanta sobriedade. Acho que quando a gente chega no Wagner Moura, a gente tem uma comunicação um pouquinho mais solta, como diz o próprio filme, com um pouquinho mais de pirraça, porque o filme é um filme mais colorido, um filme que se passa, assim, num período difícil do Brasil, da ditadura, mas um filme que também vai falar do Recife, vai falar de um povo que está lutando para se estabelecer naquele momento, vai falar até do próprio cinema, do cinema de rua, vai falar de tantos elementos, e aí eu acho que isso está na postura do Wagner agora. Nós temos 2 assuntos aqui muito legais. O primeiro é a postura dele, o visual escolhido para essa campanha, o quanto ele investiu neste visual, que representa isso, mas com muita sofisticação, representa o Brasil, representa essa cor, esse colorido que nós temos, mas de um jeito muito elegante.
Mas a outra coisa que você falou foram as camadas do filme. Eu assisti esse filme, ele realmente me impactou muito. E eu vi muitas camadas, muito Brasil representado ali, o Brasil dos anos 80. Para mim, que vivi, inclusive, no interior, que morei ali pertinho de Recife, eu morei em Maceió por um tempo, reconheci muito dessas camadas. Muito da cultura. Como é que hoje, como você percebe essa mesma percepção que nós tivemos do resto do mundo? Como é que é? Você acha que as pessoas vão compreender todas essas camadas ali representadas, pessoas que não são brasileiras? Eu acho que às vezes é um pouco difícil, é bastante complexo. Ele vai do finalzinho dos anos 70 até hoje. Ele vem... Então, ele é um filme que se propõe a abraçar muitos temas. Isso torna bem desafiador. É um filme longo, quase 3 horas. Mas eu acho que é exatamente o que as pessoas falam de conta uma história sua que o mundo vai se interessar. Mas conta uma história bem contada sua que não tem por que não ser interessante. A gente tem outros concorrentes que estão ali dentro da corrida de melhor filme internacional, que às vezes tem histórias um pouco mais universais. Por exemplo, O Valor Sentimental é uma história de uma relação pai-filha, que é interessante porque provoca talvez uma maior identificação, comunica uma identificação maior em qualquer lugar do planeta, mas talvez não traga esse tempero que tem um agente secreto. Então, vamos ver como é que vai ser no grande dia. Mas eu acho que é uma qualidade do agente secreto ter personalidade. E acho que é isso que eles estão tentando comunicar o tempo todo. Qual foi essa campanha, assim, estrategicamente, o que a gente pode reconhecer que o agente secreto fez de comunicação para essa campanha, além do visual? Olha, por exemplo, no Festival de Cannes, que aconteceu no começo do ano passado, lá por volta do mês de maio, muito antes das indicações do Oscar, ele foi selecionado, porque o Festival de Cannes tem uma seleção de filmes, e aí eles são exibidos para serem premiados, quem vai ser, né, o grande vencedor da Palma de Ouro. Eles entraram ao som de frevo, dançando frevo. Wagner Moura, os atores, atrizes, assim, ninguém entra ao som de frevo no tapete vermelho de Cannes. Todo mundo entra numa sobriedade, numa elegância. Estavam elegantíssimos. Entraram ao som de frevo. Então, tinha um clima de carnaval, um clima de... Somos Brasil e temos muito orgulho de ser Brasil. Então, acho que assim, já estavam comunicando de uma forma diferente desde o primeiro momento em que se começa a pensar na divulgação desse filme. Então, isso é muito legal. É um filme com muita personalidade, com uma marca. E aí veio a campanha toda, um filme que fala do Brasil e que é Brasil. Então, eu acho que essa é a marca que eles tentam passar desde o começo e acho que eles conseguiram se estabelecer. Claro, o Oscar é um jogo de milhares de interesses. Nós temos exato, nós temos estúdios, nós temos momento de carreira. Então, não é só a qualidade do filme que vai ser decisivo. Mas, claro, uma boa campanha como essa do Agente Secreto, acho que é fundamental. E aí, pensando nos outros filmes concorrentes, me chamou muita atenção o Fórmula 1, o F1 estar ali concorrendo. É um filme muito bom, interessante, mas aos meus olhos não era um filme que chamava muito, que mereceria estar ali. Como é que você vê essa... É por uma campanha que eles fizeram? É a novidade de ser um filme totalmente gravado por celular? O que você enxerga dele? Durante muitos anos, a categoria de melhor filme se resumiu a 5 filmes. É um pouco mais recente uma mudança de indicar 10 filmes. E o que a gente acredita que seja, o pessoal que trabalha na indústria do cinema? Uma forma de tentar fomentar essa indústria, ter mais filmes que tenham o selo indicado na categoria melhor filme. Isso tentar fortalecer a indústria numa era que estamos com tantos filmes no streaming, salas de cinema fechando. Então, você consegue dar esse selinho positivo para muitos filmes. E, claramente, o que a gente percebe, primeiro, uma distribuição dos estúdios. Então, você não tem, assim...
É raro, mas você não tem tantos filmes de um mesmo estúdio. Você tenta dividir um pouquinho as cotas. A gente tem estúdios grandes, a A24, Neon, enfim, Netflix, a Apple, que são os players mais de streaming e tudo mais. E aí você acaba percebendo isso, que ao longo desses anos de 10 filmes, eles passaram a apostar em mais diversidade, porque isso era uma crítica grande que a Academia do Oscar recebia. Então você tem mais filmes internacionais nesse top 10, tanto que, por exemplo, temos o Brasil esse ano nesse top 10, temos a Noruega com Valor Sentimental. E eu acho que isso, então, é uma forma de tentar dar mais voz, valorizar, né, a própria indústria. E já deu para perceber, durante todos esses anos de top 10, que tem sempre uma vaguinha ali para um blockbuster, para um filme que teve um bom público. Muita gente achava que essa vaga era ou do Avatar ou do Wicked, acabou ficando para o Fórmula 1. Pessoalmente, eu acho que é uma escolha melhor, se for para ficar nesses 3, é uma escolha melhor, mas também concordo. Não acho que é um filme que está na altura de outros, como O Nosso Agente Secreto, ou Uma Batalha Após a Outra, ou Pecadores, ou Hamnet, que são filmes que estão, assim, na ponta da corrida. Você falou de uma batalha após a outra. E a campanha de Uma Batalha Após a Outra? Como é que você olha que foi a decisão da direção de promover esse filme? Olha, o filme Uma Batalha Após a Outra é protagonizado pelo Leonardo DiCaprio, dirigido pelo Paul Thomas Anderson, que é um grande diretor americano, tem uma carreira extensa de filmes muito sólidos, já foi muitas vezes indicado ao Oscar. Tudo leva a crer que ele deve ser o grande vencedor esse ano, tudo aponta. É um filme extremamente político, que vai fazer críticas políticas tanto para a esquerda quanto para a direita. Mas tem sido curioso que o diretor, nesse momento, tem ficado quietinho, não deu grandes declarações, tem ficado bem na dele, uma coisa assim, calado me deito, premiado me levanto. Que muito provavelmente tem a ver com uma postura que ele preferiu, uma estratégia para seguir essa campanha. Ele já é famoso por ser um diretor discreto, mas acho que mais ainda. Leonardo DiCaprio não está na ponta dessa corrida. Falando de Wagner Moura, eles estão na mesma categoria, apesar de ser um grande ator, de ser uma grande performance dele, não é considerado hoje um favorito. Então ele também está mais discreto. Mas acho que, nesse silêncio, eles dão um recado. O nosso filme fala por si só. Então, eles estão apostando nisso. Nesse caso, de Uma Batalha Após a Outra. Então, comunicação e estratégia mesmo, né? Isso. Ou você vai lá e fala muito e chama Exatamente. atenção, ou você silencia e deixa a mensagem do filme aparecer. Eles têm um elenco de mulheres muito fortes, como a Teyana Taylor, que estão mais à frente, estão aparecendo mais, estão dando entrevistas, tem figurinos incríveis que elas estão mostrando nas premiações. Então, assim, a força delas, a força feminina delas também está bem à frente e acho que está ficando uma coisa bonita também para o filme, então, bem legal. Então, acho que é um filme que adotou essa postura. Tá. E as campanhas que deram errado? Né? Porque a gente está falando aqui de quem está se posicionando e escolhendo. E quem já se posicionou e deu errado? O que você conta? A gente teve um caso ano passado que ficou bem famoso, porque ajudou o Brasil. E aí todo mundo até estava falando, precisa acontecer esse ano de novo, mas, né, vamos com calma. Que foi o da atriz Carla Sofia Gascon, no filme Emília Pérez, porque descobriram uma série de tweets extremamente preconceituosos que ela tinha feito lá atrás, no passado, mas ela não teve jogo de cintura para se sair bem dessa polêmica, dessa descoberta. O diretor também não se ajudou muito, foi extremamente polêmico, teve falas, um teor assim, bastante racista. Era um filme que falava sobre México e ele assim, não demonstrou assim, um olhar generoso quanto o filme dele queria passar. Então, assim, o discurso não casou com o discurso do filme. A comunicação ficou completamente torta. Porque um filme que quer se mostrar plural, quer falar em espanhol, quer dar esse outro lado, as pessoas que estão fazendo estão só usando esse discurso, elas não estão vestindo realmente essa camisa de uma latinidade, que hoje a gente vê, por exemplo, o Bad Bunny se apoia totalmente num discurso extremamente coerente de vestir essa latinidade. O Emília Pérez ficou truncado, essa comunicação.
Eu quero ser, mas eu não consigo parecer, Mas, né? exatamente, eu tô aqui, é isso, mas não é, mas eu tento ser plural, mas a minha fala é racista. E aí? Não dá para negar que isso, de certa forma, valorizou muito uma campanha lisa, sem sobressaltos, como foi a campanha do Ainda Estou Aqui, com a Fernanda Torres, com o Walter Salles, eles contando uma história e sendo muito coerentes com a história que eles estavam contando. Trazendo para esse ano, assim, não tem a mesma proporção, porque a gente não sabe dizer se vai causar o mesmo estrago. Eu acho que não, acho que está bem longe, porque não chega a ser falas tão pesadas como foram as que identificaram relacionadas ao caso do filme Emília Pérez. Mas o Timothée Chalamet, que estava assim, no começo da corrida do Oscar, super favorito pelo Marty Supreme, que é um filme delicioso, divertido, sobre um jogador de tênis de mesa. Olha só que curioso, eu jogo tênis de mesa. Achei super curioso ver assim, que poderia ser uma figura tão pop, divertida, um personagem assim. Mas ele deu um pequeno deslize numa entrevista, que inclusive era uma entrevista que tem ficado cada vez mais popular nos Estados Unidos, que é um ator entrevistar outro ator. Ele dá uma entrevista para o Matthew McConaughey e eu acho que ele fica muito à vontade, eu não sei exatamente o que foi que deu esse insight dele de falar... Ops! Até o microfone ficou ansioso. Ficou ansioso, quer saber o que está acontecendo. Ele falou que ele não gostaria de se dedicar a artes obsoletas como balé e ópera. Pra quê? Assim, a ópera é muito forte, o balé é muito forte nos Estados Unidos. Uma série de hate mesmo, comentários falando, gente, mas por que ele tá falando isso? Por que ele tá depreciando? Não, né? É questionando mesmo, né? Questionando mesmo. Por que, afinal de contas, ele que é um menino que deveria ser aberto a todo tipo de arte. A dança está muito presente no cinema, a música, né, a ópera, o balé está no cinema. Está no cinema, faz muito parte. Ele que faz um filme que é esportivo e ali não deixa de ser uma coreografia de alguma forma. Então, assim, muitos comentários em cima dele. Não dá para saber o quanto isso tem impacto, porque ele dá esse comentário e esse comentário começa a viralizar na reta final da votação. Então, a gente ainda não sabe o quanto isso vai repercutir. Mas, de certa forma, isso já revelou um pouco da personalidade dele e aí já colou na imagem dele como ator, um ator um pouquinho snob, um pouquinho egocêntrico. Ele vai ter que retrabalhar essa imagem. Porque no ano passado, ele ganhou o prêmio do Sindicato dos Atores, o prêmio que chamava SAG, hoje chama Actors Awards, por uma interpretação dele do Bob Dylan. E ele fez um discurso super bonito e generoso, falando: é uma honra para mim estar aqui, eu quero estar entre os grandes e eu trabalho e estudo muito para isso. Então, ele, sim, foi muito aplaudido e então ele estava numa prateleira. Aí, quando ele... mas eu não quero fazer uma arte que eu considero menor... Ficou um pouco estranho para ele. Será que a gente até pode colocar a imagem? I admire people, and I've done it myself, to go on a talk show and go, hey, we got to keep movie theaters alive. You know, we got to keep this genre alive. And I don't want to be working in ballet or opera or, you know, things where it's like, hey, keep this thing alive, even though no one cares about this anymore. All respect to the ballet and opera people out there. I just lost 14 cents in viewership. Chalamet made those comments in a CNN Variety town hall with Matthew McConaughey last month. Quando você assiste, você vê que são dois atores conversando, ele estava muito à vontade. E isso faz parte da nossa rotina, inclusive aqui na TV, né? Presenciar esses momentos onde a pessoa está muito à vontade, ela acaba ou escorregando num comentário, ou falando uma bobagem. Com certeza. E aí aparece aquele, isso aqui não é realmente quem eu sou, né? Que a gente ouve muito. Não, com certeza. E eu acho que isso vale aqui, e aí já falando mais do meu trabalho aqui como jornalista, às vezes isso vale tanto para o entrevistado como para o entrevistador. A gente também, como jornalista, também precisa se policiar para não fazer perguntas inadequadas, perguntas que não fazem muito sentido ali naquela conversa, que são íntimas demais, ou que a gente também precisa ter muito tato na entrevista. Mas é isso, quando o entrevistado fica à vontade demais, abre aspas,
Pode até ser bom se a gente está fazendo uma entrevista investigativa, se a gente quer tirar uma informação preciosa e não está conseguindo. Tem até aquela história do silêncio proposital, que a gente, né, faz a pergunta, a pessoa responde, terminou de responder, a gente dá aquele silêncio, mas é porque é uma técnica isso, da pessoa ficar ansiosa, fala, não, precisamos ocupar esse silêncio com alguma informação. Pode ser aí que sai uma informação super valiosa. Então, sim, talvez o Timothée tenha caído, eu acho que uma armadilha involuntária, porque o Matthew McConaughey não é um repórter que estava atrás de alguma declaração polêmica, mas talvez ele tenha ficado num clima papinho de bar com um amigo dele, com um colega de profissão, e não tenha percebido que caiu numa polêmica. É também uma questão assim, a internet ela não perdoa. Às vezes coisas pequenas, às vezes coisas interpretadas, né? Coisas até piores, declarações não crescem porque ninguém fez um recorte e colocou na internet e não interpretou dessa forma. Então ele também, não digo que deu azar, porque ele tem que tomar cuidado com as declarações, mas deu uma deslizada que acabou que pode arranhar a imagem dele. É, que pode dar esse ar de snob para ele, assim, que não cabe para um ator que quer vencer o Oscar. Que quer vencer o Oscar, que tá ali, né, em filmes tão importantes que chamaram muito atenção nos últimos tempos. E aí, eu vou aqui abrir meu coração, porque a gente fala tanto disso e, tem que tomar cuidado com o que fala. E eu dou um passo à frente, assim, eu sempre acho que a gente tem que começar a questionar até o que a gente pensa. Né? Será que eu tô no caminho certo? Eu vejo as pessoas muito na rede social, todo mundo gritando, falando as coisas, e elas falam para ouvir o próprio eco, mas nunca para questionar o que ela pensa de verdade. Isso me incomoda, porque você vê que isso repercute. Então, será que ele tá certo? Será que ele tá errado? Não sei, você menosprezar a outra arte não é legal. Eu acho isso terrível. Então, questionar mesmo o que você pensa, às vezes, começar a escutar esses próprios pensamentos pode facilitar, né? Sim, porque se a gente pensa de forma coerente com os nossos valores, dificilmente a gente vai soltar uma frase que não vai fazer sentido, que vai incomodar, que vai provocar esse tipo de polêmica. Então, assim, se ele já tivesse esse olhar mais generoso, talvez isso não tivesse acontecido realmente. Então aí eu vou trazer uma polêmica para você, porque também para favorecer a gente teve um diretor que questionou, inclusive, porque ele disse que no Brasil, se o filme for um sapato, a gente vai apoiar. Vai fazer campanha. Óbvio que vai. Sim, ele não tá errado. Ele não tá errado. Precisa dar essa declaração? Não. Eu acho que é isso que cabe. Olha, realmente, o brasileiro é super patriota, se apoia e apoia muito. Né? Não, é tão apaixonado que o que tem acontecido desde o ano passado, as grandes publicações de cinema online, as revistas que cobrem a campanha do Oscar, não importa muito qual é o tema. Elas adoram publicar uma foto das nossas estrelas brasileiras. Uma foto do Wagner Moura, uma foto da Fernanda Torres, porque dá muito engajamento. Os brasileiros vão lá, comentam e colocam emojis e colocam muita coisa. A gente dá muito engajamento mesmo. Assim, é uma torcida. Eu acho que a gente fala que não, mas tem tudo a ver com seleção brasileira, com futebol. A gente tem esse pique de torcida, não tem muito jeito. Mas é isso. Será que esse diretor deveria ter falado dessa forma, né, dando esse tom um pouco menosprezando, querendo dizer assim, nem sei se é bom ou se é ruim, vocês iam torcer de qualquer forma. Eu acho uma pena. É o diretor de um filme espanhol chamado Sirá. Esse filme é ótimo, surpreendente. O dia que eu assisti ele, eu assisti no cinema, na sala de cinema, o filme tem umas cenas assim que o rapaz, um amigo que estava do lado, eu achei que ele ia cair da cadeira. Assim. Eu falei, calma, tá tudo bem aí, porque é um filme muito legal. Mas agora muitas pessoas vão deixar de ver aqui, pelo menos aqui no Brasil, por causa dessa polêmica. Então, assim, a comunicação desse filme para divulgação, pelo menos aqui no Brasil, não quero ver. Esse não é o filme do cara que falou mal, que chamou a gente de torcedor de sapato. É uma pena, porque assim, o ideal é que as pessoas vejam. É super legal estar concorrendo na categoria de melhor filme internacional junto com o Agente Secreto, mas nós seremos a pedra no sapato do Sirá.
É verdade, é verdade. E aí a gente tem outras histórias interessantes, né? De pessoas que representaram ao longo desses anos filmes, ou são representantes da própria imagem. E você falou, e eu me lembrei do Will Smith, que num momento tão importante, sabe, eu quando assisti aquela cena, eu tenho duas emoções ali. A primeira, ele estava realmente incomodado. Eu vejo que os apresentadores do Oscar muitas vezes passam do limite. Então, ficou como a imagem que transmitiu foi, tudo bem, ele quis defender a esposa, mas ele passou do limite mesmo. Completamente. Na verdade, assim, a hora que a gente viu aquela cena ao vivo, muitos amigos meus falaram, não, é combinado. Não, não, calma. Foi tão... assim, impactante, ninguém estava entendendo. Eu vou te dizer que eu só entendi que aquela cena era real porque ele fala um palavrão. Aí eu falei, eles não teriam feito um... Não falaria. Se fosse combinado, não era um palavrão, aconteceu alguma coisa mesmo. E aí foi muito difícil de entender, então, num primeiro momento, o que estava acontecendo. Ele vai lá e sobe, dá um tapa no comediante Chris Rock, porque o Chris Rock fez uma piadinha com o fato da esposa do Will Smith, a Jada Pinkett Smith, tá com o cabelo raspado, tá com o cabelo bem batidinho, assim. E, na verdade, é porque ela tem um problema, uma questão de alopécia. Né? E então ele ficou extremamente ofendido, só que ele sai completamente do prumo. Ele, imagina, gente, é o palco do Oscar. É um tablado que você, inabalável, de repente ele sobe as escadas e vai até lá para dar um tapa na pessoa que estava apresentando. Assim, é assustador. Assustador, assim. Eu acho que, com certeza, o pessoal da transmissão, eu que já fiquei muito em Switcher, que é a sala de comando de transmissão do ao vivo, o que a gente faz agora? Você não sabe o que fazer. Corta, né? Corta, tira a transmissão, entra com todo mundo para tirar ele lá de cima. Eu acho que deu um branco na organização, completamente. O prêmio de melhor ator ia ser em poucos instantes, um intervalo e tal. Ele estava indicado a melhor ator pelo filme Ricardo III, em que ele faz o pai das irmãs Williams, que é assim, o grande motivador da carreira de duas atletas brilhantes dos Estados Unidos. De uma história maravilhosa. De uma história de superação, de uma história incrível de vitória dos Estados Unidos. Como é que é ter uma família negra que resolve apostar num esporte de elite? Um filme muito interessante, com uma temática muito interessante. Ele estava lá defendendo esse filme e, de repente, ele dá um tapa num apresentador. Ninguém sabia o que fazer, assim, e ele ganhou o prêmio, mas ficou aquela situação completamente constrangedora. Acho que o que veio depois é que o Will Smith nunca mais foi convidado para o Oscar. E o que veio depois é essa mancha na carreira. Ele sempre teve uma imagem de um cara, de um amigão, de um cara mais pro humor, mais para os filmes de ação e tal, mas ele nunca foi um vilão. De repente ele se tornou um vilão naquele palco. Porque por mais que o Chris Rock tenha sido claramente ofensivo, não é assim que a gente resolve as coisas. E é tão interessante porque a gestão dessa imagem, ela custa muito caro. Às vezes custa uma vida, né? Eu brinco que determinados erros que a gente comete vai estar lá escrito no túmulo, né? O cara que bateu no rosto do apresentador no Oscar. É difícil esse mundo, porque se você vê que isso fica escancarado, mas gerir essa imagem dali para frente, mostrar, se refazer, mostrar que você refletiu sobre aquilo. Mas ele também pagou um preço muito caro porque ele viu as questões íntimas da família serem expostas depois disso. Depois desse episódio, começaram a falar que, na verdade, eles tinham um casamento aberto. Não tinha. Ela tinha um namorado mais novo. Nossa, muita, assim, uma exposição enorme. Então, assim, teve um enorme impacto na carreira dele.
Acho que, de alguma forma, ele vai tentando se refazer de outras formas, mas, sim, mexeu na imagem, mexeu completamente na forma como a gente estava acostumado a ver a mensagem que ele passava, a imagem que ele passava. Mexeu muito. Então, assim, eu acho que na cabeça dos organizadores do Oscar, se eles pudessem, eles tinham desfeito o prêmio, mas era uma coisa que você precisava decidir naquele intervalo, um intervalo e outro. O que fazer, não tinha muito o que fazer, preferiram seguir como se nada, seguiram, mas acho que com certeza eles gostariam de ter o desclassificado de alguma forma. Agora, a gente falou disso e me veio um pensamento na cabeça. Todo ano eles colocam lá um comediante, alguém para fazer alguma gracinha. E eu presencio muitas coisas que eu considero ofensivas. Isso é proposital? Isso é estratégico? É combinado? Você sabe sobre isso? Eles têm um roteiro, né? Todo combinado e tudo mais, mas muitas vezes perde-se o tom. Eu não sei o quanto ainda eles dão liberdade para os comediantes para fazerem alguns improvisos, mas eu concordo. Às vezes isso sai do tom. Mas também ajuda a dar uma divulgação pro Oscar. O Oscar sai aquela notinha, nossa, Conan O'Brien falou isso, falou aquilo, tal ator ficou na saia justa. Falem mal, mas falem de mim. É uma forma arriscada de cuidar da sua imagem, mas o Oscar às vezes traz isso. É uma festa que precisa cada vez mais, ao longo dos anos, tem se preocupado lá nos Estados Unidos com a questão da audiência, com a questão do público, quem está assistindo, se tornou uma festa ultrapassada ou não. Então, nos últimos anos, eles tentaram trazer mais diversidade, modernizar a festa, e isso tem prós e contras, isso tem lados bons e lados ruins. Uma das coisas mais polêmicas desse ano é que eles só querem apresentar 2 músicas no palco. Eles querem apresentar Golden, que é de um filme chamado As Guerreiras do K-Pop, que está fazendo um super sucesso entre a garotada, e I Lie to You, que é do Pecadores, que é esse filme que está com 16 indicações, tem muita chance de ganhar na categoria principal. Nossa, muito bom. Então, isso já causou muita polêmica. E porque as outras concorrentes já reclamaram. Você tem uma concorrente que é a Diane Warren, que a música dela vai ser executada provavelmente num clipe. Ficou bem brava, deu declarações falando isso é injusto, eu queria que eu tivesse divulgada da mesma forma. A categoria de melhor canção guarda uma história que eu gosto muito, que é uma história que aconteceu com um cantor uruguaio que fez uma música para um filme que tem DNA brasileiro, que é o Jorge Drexler, que fez uma música para o filme Diários de Motocicleta, do diretor Walter Salles, o mesmo de Ainda Estou Aqui e Central do Brasil. Ele fez essa música chamada Al Outro Lado del Rio. Só que naquele ano, o Oscar falou, não, legal, sua música é ótima, mas você não é famoso. A gente só quer gente famosa aqui nesse palco. Fica tranquilo, nós vamos colocar o Antônio Bandeiras e o Carlos Santana para tocar sua música, vai ficar ótimo. E você fica sentadinho na plateia, vai dar tudo certo. Foi o que aconteceu. O Antônio Bandeiras se esforçou, mas ele destruiu a música no palco. Imagino. Enfim. E aí, gente, tá bom, né? Para nossa surpresa, para surpresa de quem estava assistindo, sobe para entregar o prêmio, o cantor Prince, com um envelopinho. Quando ele abre, qual é a canção premiada daquela noite? Ao Outro Lado del Rio, do Jorge Drexler. Ele sobe ao palco e todo mundo batendo palmas e tal, e falando, gente, o que ele vai falar? Será que ele vai fazer um comentário para provocar, né? Para falar, tá vendo? Vocês não deixaram eu cantar, mas eu vim aqui. Olha só, o que será que ele vai dizer? Ele não falou nada. Ele cantou o refrão da música. Ele usou a voz dele. E falou, obrigado. E saiu do microfone. Só isso. Então ele comunicou uma generosidade, uma grandeza que eu que sou muito fã dele, digo que acompanha a carreira dele até hoje. Por acaso hoje ele está lançando o disco e ele resolveu fazer uma cover do Gonzaguinha. E lindo, lindo, maravilhoso. Acho que ele é uma pessoa que, enfim, comunicou de um jeito, foi ao estrelato nesse momento no Oscar e manteve a imagem
plural e generosa até hoje. Essa história é incrível. Essa história é incrível. E é de generosidade mesmo, né? É. Porque ele usou o momento que ele tinha para mostrar o trabalho que tinham tirado do direito dele. Exatamente. Muito legal, muito legal. Tem que ter uma presença de espírito e de... Muita, porque assim, é um palco mundial. A vontade de você de agradecer sua mãe, seu pai, e, não sei, o diretor Walter Salles e tal. Ele respirou, cantou e falou obrigado. E todo mundo prepara esse discurso? Todos os indicados preparam? Todo mundo prepara. Eu acho que a maioria prepara. Todo mundo a gente vê com um papelzinho, assim, eu acho que até por causa do nervosismo. O Walter Salles fala que ele queria ter falado uma frasezinha em português no final daquele discurso que ele faz quando ele ganha o Oscar de melhor filme internacional, mas ele acaba se embananando, não consegue colocar o óculos direito, não consegue ler direito, e aí, quando ele consegue, ele acaba se perdendo. Então, todo mundo acaba fazendo, principalmente os favoritos. Eu acho que, assim, acho que todos nós faríamos, de certa forma, né? Porque é um momento de muito nervosismo, a gente não sabe o que vai acontecer. Por exemplo, no Festival de Cannes, o filme do Kleber Mendonça Filho, O Agente Secreto, ganhou 2 prêmios, o que foi muito surpreendente. Cannes normalmente dá 1 prêmio por filme, nenhum filme chega a ganhar 2 prêmios. Então, quando ganha o Wagner Moura nem estava lá porque ele estava fazendo uma gravação na Inglaterra. A gente achou, não vai ter mais, que legal, o Agente Secreto sai com um filme de atuação, com o melhor ator, mas não vai ganhar melhor filme, não vai ganhar. E de repente eles ganharam com a direção do Kleber Mendonça Filho. Então, de certa forma, é uma surpresa. Você tem que estar preparado para falar. Haja discurso, né? Haja discurso, porque assim, é maravilhoso, é o momento mais feliz da vida, mas e o que pode acontecer? Eu lembro que tem uma atriz que é a Hilary Swank, ela ganhou 2 vezes, e, se não me engano, no primeiro discurso dela, tá o marido na plateia, chorando, totalmente emocionado, e ela esquece de citar o marido. E aí ficou aquela saia justa em casa, assim. Então, assim, totalmente acontece, assim. Eu imagino, é um momento de muita emoção. E é justamente por isso que você tem que estar preparado, né? Se até a galera do Oscar está acostumada a estar na frente das câmeras o tempo todo, se prepara para estar ali com o microfone, por que a gente não faria, né? Exatamente. Eu vi o discurso da Fernanda Torres o ano passado e foi um discurso muito especial. São os discursos que me chamaram a atenção. O da Taylor Swift em alguma premiação também foi um discurso espetacular. O discurso do Wagner Moura agora, né, no Globo de Ouro. No Globo de Ouro. Muito então bonito. tem um discurso da Madonna que ela levanta e ela fala de um jeito no Grammy, se não me engano. E, por outro lado, né, tem uma imagem que você está falando, eu estou lembrando aqui da Lady Gaga, em alguma premiação, que quando eles falam o nome dela, ela não percebe. Ela bate palma, olha para o lado assim, e aí as pessoas levantam em volta Vai dela lá que é e ela você. se liga que é ela. Então você vê que é um momento de tanta adrenalina que às vezes não dá nem para acreditar, né, Exatamente. nessa situação. Então tem eu acho tá que é muito isso. ensaiado. Se a gente não ensaiar um pouquinho, não preparar alguma coisinha, até eles que são super experientes podem ter algum problema. A atriz Emma Stone, quando ela ganha o Oscar, o vestido dela está descosturado. A Jennifer Lawrence cai na escada. Então, assim, você já está nervoso. Ainda acontece o que eles chamam de wardrobe malfunction. Você ainda tem que lembrar de quem você tem que falar, agradecer seu estúdio, agradecer seu diretor. E acho que uma colinha vai bem nesses momentos, viu? Acho que sim, acho que a gente tem que se preparar, porque é isso, é um momento, fora ser um momento único, é um momento que você vai falar para uma audiência e é isso, os discursos do Oscar, os momentos do Oscar ficam para a história. Tem alguns que são muito marcantes mesmo, assim, são grandes mensagens, são momentos políticos. Tem gente que até cobra, fala, poxa, não deixou uma mensagem política por quê? Não falou isso? Tem isso, tem cobrança, tem falar isso, falar aquilo. Então, acho que é sempre Como muito você se coloca uma responsabilidade enorme. né? Porque é isso. Infelizmente, ou felizmente, a gente não sabe, hoje a premiação do Oscar é mais do que o seu filme ser muito bom ou ser uma grande execução. É um pouco ou muito da imagem das pessoas que fazem,
estão nessa equipe, do ator, do diretor, as declarações que eles vão dar na campanha, as entrevistas, a forma como eles vão até se vestir, as mensagens estão lá. A grife que se vestiu ou que não se vestiu, ou o que disse, o que não disse, tudo isso faz parte da campanha. E se vai resultar no Oscar ou não, a gente não sabe, mas vai costurando as carreiras, vai transformando atores em queridinhos ou não. Vão costurando mesmo, montando uma imagem. Então, assim, é um momento muito delicado, assim, das campanhas do Oscar. Aulas de gestão de imagem, gestão né? de imagem, ainda mais tudo. No momento das redes sociais. Teve um ano que aconteceu com a atriz Michelle Yeoh, que ela publicou, sem querer querendo, uma entrevista, e naquela entrevista, um artigo numa rede social, e naquela entrevista a gente se falava um pouco mal de uma das principais concorrentes dela do ano, que era Cate Blanchett. Falava assim, mas é uma atuação melhor, enfim, tinha algum detalhe ali que dava a entender que a atuação da Michelle Yeoh era melhor que a da Cate Blanchett. Ela teve que apagar e isso chegou a ser discutido se isso era passível de desclassificação, porque você não pode falar mal do seu concorrente. Isso aí é estabelecido na corrida do Oscar. Então, começa na educação, né? Às vezes, era uma coisa assim, de um print de um artigo, aí ela colocou no impulso. Então, assim, é isso. Até na comunicação da rede social pode dar problema. Então, assim, é gestão em cima de gestão, é extremamente controlado. Mas aí eu acho que cabe aquilo que a gente falou aqui. Quanto mais isso já é você, já é justo, pensado, trabalhado, a chance de transparecer alguma coisa que seja inadequada é bem menor. Cris, porque assim, a gente falar do Oscar e falar sobre gestão de imagem parece que está muito distante da gente, né? Qual a nossa chance de estar lá e tal. Mas a gente tem microfone na nossa frente o tempo inteiro hoje, a gente tem câmera, a gente tem as publicações e a importância é a mesma, porque a gente está num palco mundial. E você deve presenciar isso muito nas entrevistas, quando você, como chefe de redação, vendo tudo o que acontece ali de matérias especiais. Você presencia isso? Assim, você tem casos, claro, você não precisa expor a pessoa, mas tem casos assim, que te chamou a atenção, que vocês tiveram que repensar? A gente vê, por exemplo, muito repórter fazendo perguntas infelizes. Sim. Né? Às vezes a gente tem essa questão. Eu acho que tem um pouco disso que a gente estava falando aqui, é o preparo. O repórter, então, mais ainda, precisa se preparar. Porque senão ele desliza e não percebe. Mas é porque, assim, vai no impulso, não viu as perguntas, não entendeu a história, não sabe qual é o assunto adequadamente. Já teve um caso recente, acho que 1 ou 2 anos, de um entrevistado que tinha feito um filme, foi num podcast e a pessoa aparentemente não tinha visto o filme, ou não tinha prestado atenção, ou estava lá assim, querendo conversar só com o ator, mas sem ter visto o filme. Como é que fica isso? Assim, e o preparo? Então, é muito difícil, mas acontece muito mesmo assim. E acho que também o repórter, a gente como jornalista, precisa ter uma gestão de imagem no sentido de ser coerente com quem a gente... coerente com a nossa imagem. É um jornalista de cultura, um jornalista esportivo, talvez seja um pouco mais descontraído. Vai ser um jornalista de economia, às vezes a gente tem que adotar uma postura, não que a gente não possa dividir alguma coisa legal da vida íntima e tudo mais, mas acho que a gente precisa ser coerente. Eu vi uma imagem, eu vi uma imagem ontem daquela atriz, eu não sei o nome dela, que fez o Ted Lasso, aquela série da Apple. Sim. E ela tá subindo umas escadas para algum evento e um repórter vira para ela e fala assim: "Fulana, você pode mostrar suas pernas pra gente?" E ela volta, ela é extremamente elegante. Em todas as entrevistas que eu já vi, ela é assim de uma presença, sabe, de uma elegância, e ela olha para trás, aí ela fica de frente para ele assim e fala assim: "Como assim mostrar minhas pernas? Você faria isso com um homem aqui pedindo para ele mostrar as pernas?" E ele tentou, sabe, desfazer ali a pergunta, mas já estava jogada.
Então, e isso repercute. E você fazer a pergunta também está revelando, né? Você revela também o que você pensa. E por mais que muitas vezes numa coletiva de imprensa a imagem daquele profissional não esteja ali aparecendo, mas tem toda uma classe de profissionais ali do lado presenciando aquela situação. Tem alguma... Tem histórias assim? Isso é bem discutido no tapete vermelho do Oscar, porque todo mundo sempre fala, chega a atriz, pergunta qual é a marca do vestido, o que tá usando, ai, que linda essa cor ficou em você, e a gente nunca perguntam isso para os homens, que estão, às vezes, sempre com terno de grife e tal, mas que não se pergunta. E aí, dá-se espaço para ter perguntas mais interessantes, às vezes sobre o filme, sobre a atuação, sobre o trabalho. Por que as mulheres não podem receber essas perguntas que sejam mais interessantes, que tenham mais a ver com o trabalho, com o produto que elas estão lá, o filme que elas estão lá defendendo e tudo mais. Isso é uma questão que tem sido cada vez mais abordada e acho que eles têm tentado. Tudo bem, vamos falar do vestido? Todo mundo se interessa, é saboroso, é legal. Eu adoro. Eu também gosto. Adoro, eu vejo. Mas eu acho que dá para ter mundo. um pouco dos dois. Eu acho que é isso que tem se falado muito no bastidor, no tapete vermelho do Oscar, de trazer, comunicar conteúdos, comunicar histórias. Tem histórias muito legais das atrizes e tudo mais ali na corrida do Oscar. Então eu acho que é bem importante esse lado. Tem até uma história, você trouxe uma coisa importante que eu lembrei aqui, que existe um índice de avaliação que observa o quanto as mulheres têm falas protagonistas nos filmes, onde mulheres conversam com mulheres, né? Onde o universo dela como personagem ali não está rodando em volta, orbitando em volta de homens. É um teste que é para se no seu filme tem pelo menos 2 mulheres que têm um diálogo entre si que não é sobre um homem. E olha, tem vários filmes que não passam nesse teste, que até tem personagens mulheres, mas não passam. É um teste que, assim, não serve para tudo, mas que eu acho que é interessante. A gente tem, nesse Oscar, uma diretora indicada, que é a Chloe Zhao, que está com um filme bem interessante, que é o Hamnet, que tem uma super protagonista, que é a Jeff Buckley. Então, eu acho que as mulheres estão bem representadas nesse Oscar. Como eu falei, as atrizes do Uma Batalha Atrás da Outra também têm histórias muito legais, defendem muito bem. E gosto muito também de uma indicada de atriz coadjuvante, que é a Amy Manningham, que é uma atriz veterana, e ela faz um filme de terror. Ela faz uma vilã de filme de terror, que é uma coisa super atípica para o Oscar. Então, é bem legal. Como o Oscar tem buscado esse olhar diverso também nas interpretações femininas, trazer coisas novas, diferentes. Então, assim, acho isso bem bacana. E essa postura de trazer obras de diretoras mulheres, que vão ter um olhar diferente para a produção, não ficar só nos mesmos cartas marcadas de diretores homens. E é importante porque você vê que o olhar feminino, ele vai trazer esse tipo de comportamento, né? Você não está aqui só para orbitar em volta de um homem, mas você está aqui para você contar a sua história, para você interagir com as outras pessoas, para você trazer exatamente o pensamento, né, necessário. Eu assisti um documentário esse fim de semana, de uma atriz que ela é maravilhosa, que fez Cruella. É Cate Blanchett? Não, é a... Emma Stone? Não é Emma Stone. A que fez a Cruella mesmo, Falhou aqui no Google. Falhou pra mim também. E ela se posicionando, assim, falando sobre as personagens, o quanto... E ela já fez rainhas... Glenn Close. E ela ela já fez personagem como uma rainha cruel, ela já fez vários papéis, e ela dizendo da importância, assim, às vezes, de como era o figurino dela, e se você transporta aquilo para a época, como é que uma mulher naquele figurino, toda espremida, apertada, conseguia minimamente falar por ela mesma, caminhar e se vestir e ter agilidade na vida, sei lá. E ela traz muito isso. Como é que os papéis dela trouxeram as reflexões para a vida dela e a força que ela foi desenvolvendo na própria vida, uma vez que ela estava vivendo
personagens tão distintos, histórias tão diferentes. Não, com certeza. E durante muito tempo, o que se falou é que você não tinha papéis interessantes para mulheres. Mulheres mais velhas, então, papéis muito, muito desinteressantes. Acho que só atrizes do calibre de Meryl Streep estavam com... E hoje o que se vê, se você tem diretoras mulheres, você vai para outras narrativas que podem trazer conversas mais interessantes. E aí a diversidade tem esse papel, não só, né, das mulheres, mas também dos países, trazer o Brasil para a mesa, trazer... A gente, em 2019, teve a vitória na categoria de melhor filme do Parasita, que é um filme da Coreia do Sul. Então, você traz um outro formato de ver o mundo, traz um outro olhar. Acho que é isso que é a grande cobrança em cima do Oscar nos últimos anos, de tentar buscar outros universos, conversar mais com cinemas diferentes. O Oscar tem valorizado cada vez mais as vitórias nos festivais de cinema que antecedem. Tem conversado muito com as vitórias em Cannes. Por isso que o nosso Agente Secreto também vem muito valorizado, porque vem com 2 vitórias em Cannes. Então, eu acho que esse é um dos desafios da premiação, que é a grande premiação do cinema até hoje, mas como não ficar para trás, como não ficar ultrapassado? Então, eu acho que o que eles têm buscado nos últimos anos é exatamente isso, é trazer esse olhar renovado. Eles renovaram a forma como se vota, têm tentado mexer no show, né, na entrega, nos apresentadores. A gente já sabe que o Wagner Moura é um dos apresentadores esse ano, então vai ser bem interessante vê-lo no palco. A gente tem aquela pontinha de esperança que sempre surge, que é a seguinte: tem muitas categorias que às vezes eles fazem uma pequena homenagem, vamos dizer assim. Eles colocam um apresentador do prêmio que vai ter um pouquinho a ver com o vencedor. Então, se o Wagner Moura está indicado, tá colocado ali como um dos apresentadores, quem sabe quer dizer que a gente tem alguém aí, algum brasileiro que vai receber um prêmio dele. Aconteceu recentemente numa premiação, o Wagner Moura entregou o prêmio de melhor fotografia para o Adolfo Veloso, que venceu com Sonhos de Trem. E aí ele até falou em português, estou muito feliz e tudo mais. E o Adolfo Veloso subiu, soltou um Vai Corinthians, né, para alegria de muita gente. Então, assim, só de saber que ele está nesse patamar de apresentador do Oscar, dá até uma esperança pra gente. E voltando ao começo da nossa conversa, né, a campanha da imagem profissional dele não é só de agora. O Wagner Moura tem uma trajetória maravilhosa em termos de tanto dos personagens que ele já fez quanto do posicionamento dele. Ele é muito, é o que a gente chama no mundo corporativo de walk the talk, né? Ele fala e ele age daquela forma. Com certeza. E isso vai fazendo com que ele avance cada vez mais. O inglês dele maravilhoso. Eu acho isso espetacular. Assim, nós temos bons representantes e ele é um grande representante nosso também, né? Eu tenho uma história curiosa com Wagner Moura. Ainda a gente estava caminhando para o final da pandemia, ele lançou o filme Marighella. E aí eu conhecia uma assessora, amiga de... E eu falei assim, a gente não consegue gravar um pouquinho com Wagner Moura. À época, eu tinha um podcast com um grupo de amigos. Falei, a gente queria uma inserção da voz dele para a gente colocar nesse podcast, um podcast independente, chamado Cinema na Varanda. Ela falou, dá. Muito legal. Como que a gente vai fazer, então? Eu falei, vamos fazer sim. Aí foi uma pequena operação de guerra. E estamos falando de finzinho da pandemia, ainda usando um pouco de máscara e tudo mais. Coloquei os meus amigos remoto em casa, cada um na sua casa. E eu, fantasiada de ninja, com máscara, fui até o hotel em que o Wagner Moura estava, com o meu laptop, plugado no equipamento para gravar todo o áudio dele e tal. Falei, eu vou colocar na frente dele, plugo ele no microfone, ele fala um pouquinho, vou embora, acabou, a gente tem a gravação. Fechado? Fechado, vamos. Fiquei lá, esperei um pouquinho, tal, chega. E eu, assim, pronta para ser muito ágil, tipo filme do Tom Cruise, Missão Impossível, extração, tirou, foi, vambora, mochila, corre, vai. Cheguei lá, ele
naquele ritmo baiano delicioso dele. Tudo bem, prazer, vamos tirar uma foto. Ai, tem que ser de máscara, mas tudo bem, a gente tira e vamos, tal. Coloquei... Aí, vamos lá. Vamos começar a entrevista? Vamos. Cara, mas vocês têm um podcast? Mas como é que é ter um podcast? Como é que é gravar um podcast na pandemia? Ai, que legal! E que filme... Ele começou a entrevistar os meus amigos, Vanessa. Eu falei, gente, primeiro a assessora quer me matar, porque ela tinha falado 10, 15 minutos. Depois ele, genuinamente interessado. Ah, mas então vocês gravam? Mas vocês gravam juntos? Pô, com a pandemia não dá pra gravar. Enfim, fazendo uma série de perguntas, porque é isso. O Wagner é esse cara extremamente interessado por cultura, por arte, por tudo que é essa produção, né? Eu falei, gente, agora? Presente ali, agora? né? Ele é extremamente presente. Claro, ele falou do filme, é um filme que é uma direção dele, que é um filme muito político e muito forte. Contou toda a história, mas eu falei, gente, ele está entrevistando a gente, o que aconteceu? O que aconteceu que ele está entrevistando a gente? Mas é isso, é porque é esse cara muito coerente com as coisas que ele acredita, o que é os papéis que ele fez, papéis grandes, papéis pequenos, fez novela. Acho que é isso, ele conseguiu trilhar uma carreira no qual ele pôde trazer muita verdade, assim, e isso parte de assim, é para poucos mesmo. Eu encontrei com ele, não adianta nada, porque eu não tive nem coragem de falar com ele. Eu tava no aeroporto, vinha falando no telefone com meu marido. Aí, não sei o que, eu olhei e fiz... o Wagner Moura tá na minha frente. E eu sou encantada com ele desde sempre. E fiquei olhando, assim, gastei aquele tempo pros meus olhos validarem, é ele mesmo. Aí o meu marido, fala com ele. Eu falei, não posso, né? Não vou perturbar uma pessoa nesse momento. Por mais que fosse o Wagner Moura, eu não tive coragem de falar. Mas fiquei assim, eu tive pertinho dele, que legal. Mas eu acho que ele ia ter adorado te conhecer, porque eu acho que ele é essa pessoa que, assim, ele é um grande ator porque ele é um ator interessado por pessoas. Essa foi a minha percepção nesse rápido momento que eu conheci. Porque ele quer entender você, como você pensa, ele tem essa curiosidade. Trabalho aqui também, cobrindo um pouco da dramaturgia da Record, e tem isso também. Quando a gente encontra grandes atores que a gente sabe que têm grandes trabalhos, olha, é uma energia diferente e é isso. A pessoa tem um interesse na vida, no trabalho, no olhar. Tem um olhar que é observador. E isso acho que faz toda a diferença na hora que ela desenvolve o seu trabalho de comunicar. Porque ela comunica com mais verdade. Com mais verdade. E ela está interessada em pessoas. Fica muito mais fácil você ter profundidade, né? Com certeza, com certeza. Então, ter elementos, conseguir ter complexidade, não ser raso. Eu acho que isso faz total diferença. Que legal. Olha, eu adorei nosso papo. Nossa, foi longo. Eu adorei o nosso papo. Foi uma aula de cinema. Eu falo pra ela, porque a gente faz alguns trabalhos, eu falo pra ela que eu conversaria com ela o dia inteiro sobre cinema e sobre outras coisas. Porque você sabe muito. Ai, obrigada. Você sabe nomes, datas, informações preciosas demais pro cinema. E eu sou apaixonada por cinema, eu gosto, mas eu não presto atenção tanto nos detalhes como você. Claro, esse é o seu papel. Acho que para mim, eu como jornalista, o que me fascina tanto no cinema é porque tem um elemento do meu trabalho, que é contar histórias. Como é que a gente conta histórias de maneira melhor? Como que a gente pode contar de maneira mais criativa, mais aprofundada, mais interessante, que emocione, que inspire? O cinema faz isso e eu acho que o jornalismo também, com as reportagens especiais, com os documentários. Eu acho que a gente tem que contar histórias que inspirem as pessoas também. Então, eu acho que é por isso que eu gosto tanto do cinema. Então, já que você falou sobre contar histórias. E por ser apaixonada em cinema, eu vou fazer aqui a minha observação. Eu tenho visto muitos filmes com problemas sérios de roteiro. Eu falo, será que o pessoal ainda está de greve? A história parece que é uma história... E filmes importantes, filmes que a gente gosta e tal, não vou falar o nome deles aqui, mas como você vê essa dificuldade hoje de costurar a história, de não trazer um personagem... Tem um personagem super importante de um filme de... como fala? Infantil. E... a história era para ser muito interessante.
E a personagem é fraca, a história dela é fraca, ela não tem motivo para estar ali, ela não tem protagonismo da própria história. E foi aquele filme assim, para celebrar um momento. Como é que você vê isso? Eu acho que nesses casos o que você tem é uma pressão da indústria, do estúdio. Muitas vezes pode afetar um roteiro. Porque, não ficou bom, muitas mãos, muita cobrança, precisa ter audiência, precisa ter público. Você acaba mexendo, montando, reeditando. Tem histórias de filmes em que cortam atores inteiros, atuação de atores. Colocaram se não me engano, existe um filme do Homem-Aranha em que cortaram a participação de uma atriz inteira que ia ser uma pretendente, um relacionamento amoroso do personagem principal, do Peter Parker. Decidiram colocar porque acharam que estava ficando confusa a trama, não vai atrair público. Então, às vezes, o roteiro acaba corrompido por causa de tomadas de decisões que, às vezes, são comerciais, que não tem a ver com uma decisão artística do roteiro. Então, às vezes, acho que pode ser esse tipo de situação. E, às vezes, ela tá tão escancarada. Eu fui no cinema um tempo atrás, agora um ano atrás, com os meus filhos. E eu tenho um filho de 11 anos. E a gente foi assistir, e a gente já foi no cinema falando assim, tomara que eles não tenham estragado o filme, porque é um filme tão especial e era o 2 dele. Tomara que não. E sim, o filme não ficou legal. E nós saímos do cinema e meu filho, dramaticamente, porque eu tenho 2 seres dramáticos em casa, ele pôs a mão na parede assim e falou assim, eu preciso falar sobre este roteiro. A gente discute sobre isso em casa. E ele fez... Tem muito erro. O filme não ficou bom. E aí ele foi descrevendo com clareza. Então, eu acho que a pressão tá aí, a pressão do personagem, do ator, às vezes, que tem que colocar aquele que tá no hype hoje e que não era a pessoa ideal para isso. Mas, poxa vida, contar boa história é o essencial. Aí mexe tanto que acaba ficando um fio sobrando, um fio aparecendo e não se percebe. O arco do personagem não Às vezes fecha. se preocupa, não pode ter isso, não pode ter aquilo, tem que ter aquilo. E aí você deixa de fechar um arco do personagem. Quando você vê, fala, mas cadê? Não explicou? Peraí, agora que tem a era do streaming, a gente até volta cenas para ver. Olha só, tinha isso mesmo, e aí não contou aqui. Tem furo mesmo por aí. Apesar do cinema fazer isso, de vez em quando a gente não pode fazer na nossa vida, né? A gente tem que evitar. Cris, obrigada. Eu que obrigada agradeço. por esse bate-papo. Agradeço o convite. Vamos torcer. E qual que é seu palpite para domingo? Para o melhor filme? Olha, eu tô indecisa, porque eu achava que era uma batalha após a outra, do Paul Thomas Anderson, mas o filme Pecadores, que é o recordista de indicações, tem 16 indicações, a gente achando, não, tudo bem, tá bem indicado, mas é categoria mais técnica e tal. Depois da vitória do Michael B. Jordan no Actors Awards, eu tô achando que eles ganharam um fôlego. E ganharam também, não só com o Michael B. Jordan, ganharam como elenco. Falei, eles têm mais força do que a gente estava imaginando lá no começo da corrida. Tô na dúvida entre esses dois. Agente Secreto. Eu acho que o melhor filme não é Agente Secreto, mas eu acho que na categoria filme internacional as nossas chances estão muito boas. Valor Sentimental vem forte, porque é um filme com um elenco conhecido, com rostos conhecidos para os americanos. Mas eu acho que a gente está lá com o nosso Wagner Moura, firmes. E para melhor atriz? Melhor atriz eu acho que é a Jessie Buckley mesmo, que é a atriz protagonista de Hamnet, porque é uma interpretação muito sensível, muito bonita. Ela já vem construindo uma carreira bem legal lá, com filmes bem bonitos, então acho que esse é um dos poucos prêmios que parecem decididos, que não deve ter uma reviravolta. Melhor ator, a gente tem aí essa disputa, Timothée Chalamet, Michael B. Jordan. O que às vezes acontece é, quem está correndo por fora, deixa os dois brigando ali na frente, correndo por fora é o nosso Wagner Moura, quem sabe. Tomara. Mas acho que tá entre esses dois, vamos ver. Eu acho que ele merece. Também acho. Então tá bom, até a próxima. Obrigada. Muito bom ter você aqui e até o nosso próximo bate-papo.